a bancada federal do DF encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal cobrando a volta do Ibanez, governador eleito no Distrito Federal. O governador foi afastado do cargo por 90 dias após atos de vandalismo nos 3 poderes aqui em Brasília. Estamos ao vivo com o repórter Yuri Ascar, que tem mais informações sobre isso. Yuri, conta tudo pra gente, meu irmão, mais uma vez. Bom tê-lo aqui no Balanço Geral. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A bancada federal do DF no Congresso, que reúne os nossos 8 deputados federais e os 3 senadores, essa bancada se reuniu ontem e entre os diversos assuntos que foram conversados, ficou decidido o encaminhamento dessa nota ao Supremo Tribunal Federal, pedindo uma avaliação dos ministros do Supremo sobre a situação do governador Ibanez Rocha, que está afastado desde os atos de vandalismo aqui nas sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Na avaliação da bancada distrital no Congresso, esse afastamento não se justifica mais, né, com o avanço das investigações. Já se teria aí que o governador afastado Ibanez Rocha não teria tido nenhuma culpa nos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro, na avaliação dos deputados e dos senadores, e eles pedem ao STF que o governador volte imediatamente ao cargo, porque entendem também que essa situação atual é muito prejudicial a Brasília, que o governo fica numa situação bastante complicada nesse momento, com uma governadora em exercício, a vice de Ibanez, Celina Leão, né, hoje no poder, por 90 dias, conforme a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que depois foi ratificada pelos ministros, pela maioria dos ministros do Supremo, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma expectativa dessa base parlamentar, né, de que o governador possa ser solto, possa voltar ao cargo, na verdade, depois que o coronel Fábio foi solto também, porque o coronel Fábio era o comandante-geral da Polícia Militar, chegou a ser detido, né, no mesmo momento que o governador foi afastado do cargo, e ele já foi colocado em liberdade. Então existe essa expectativa da bancada, mas não é uma expectativa unânime, viu, Fred? Pelo menos 2 deputados federais do DF não quiseram assinar, não quiseram apoiar essa nota que já foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. São eles Érica Cocai, do PT, e também o deputado Reginaldo Veras, do PV. Inclusive, agora há pouco eu conversei com o deputado Reginaldo Veras e ele chegou a dizer que ele foi contra, né, o encaminhamento dessa nota, porque o STF não vai se sujeitar à pressão de parlamentares. Diz também que ainda não saiu o laudo da busca e apreensão feito pela Polícia Federal na casa e no escritório do governador Ibanez Rocha e que por isso é preciso precaução, deixar o judiciário fazer o trabalho dele. Inclusive, eu conversei também com um dos advogados da defesa de Ibanez Rocha e ele espera justamente a conclusão dessa investigação, das perícias, inclusive nos telefones celulares que também foram, né, analisados pela Polícia Federal, para que assim que não houver mais nada a ser feito, nenhuma perícia a ser realizada ou concluída, ele possa entrar no Supremo Tribunal Federal com uma petição para o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito, reavaliar essa primeira determinação que afastou o governador por 90 dias. E a defesa também está otimista, acredita que já está hoje comprovada a inocência do governador Ibanez Rocha nesse processo e que ele poderia retornar ao cargo imediatamente. Fred. Cara, pois é, eu como deputado federal aqui de Brasília, dessa bancada também, só foi uma reunião ontem que aconteceu lá na casa do Rafael Prudente, que é o deputado federal eleito pelo MDB. Isso já era um consenso entre a gente, tanto os senadores quanto os deputados federais. Lógico, tem a Érica Cocai com um pouquinho de divergência, o Veras também com um pouquinho de divergência, mas o Veras não chegou a falar não. Porque ele sabe que é uma insegurança jurídica para dentro do nosso Distrito Federal, sabe? É ruim para algumas empresas, é ruim para alguns partidos políticos também o que está acontecendo. Mas sempre lembrando que a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, está fazendo um belo trabalho. Tem especulações de Celina está do lado ou não está do lado. Celina Leão, ela vem dando, inclusive, aí, declarações de que sim,
que ela quer que o governador Ibanez Rocha volta para o cargo. Então é isso que nós da bancada aqui do Distrito Federal não estamos fazendo pressão nenhuma, só estamos mostrando o nosso lado que é o lado do Distrito Federal. Não quer dizer que são os parlamentares, e sim as pessoas que votaram nesses parlamentares, as pessoas que votaram em mim, as pessoas que votaram aí no Rafael Prudente, no Júlio, no Gilvan, e assim por diante. E assim por diante. Então, essa representatividade que a gente está falando sobre a população, porque o governador eleito aqui do Distrito Federal, vou maximizar esse negócio com quase 1 milhão de votos aí que voltasse ao governo. Inclusive, ontem teve aquela reunião da bancada e tem mais encontro com a governadora hoje, não tem, o Yuri? Isso mesmo, Fred. A governadora em exercício Celina Leão vai receber daqui a pouco no Palácio do Buriti para um almoço toda a bancada do Distrito Federal, todos os deputados, todos os senadores foram convidados. Você, se tiver um tempinho também, na hora que puder sair aí da apresentação do Balanço Geral, eu sei que vai passar lá para conversar com os colegas, para conversar com a governadora. A única ausência confirmada nesse encontro de logo mais é da senadora Leila Barros, e o senador Isalci Lucas ainda não confirmou a presença nesse almoço, mas todos foram convidados para quê? Para discutir essa questão, né, dessa interinidade de Celina Leão no cargo e as coisas que precisam ser encaminhadas pelo governo do Distrito Federal e essa urgência da questão, né, do pedido do retorno do governador Ibanez Rocha ao cargo, além de outras questões que têm preocupado, e aí sim a gente pode falar de forma unânime, toda a bancada do Distrito Federal. A questão central é a defesa do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que hoje já representa quase 40% de todo o orçamento do DF, todo o dinheiro que o governo do Distrito Federal tem para gastar no ano de 2023, e é um dinheiro usado para o pagamento, né, da folha salarial da segurança pública do Distrito Federal, mas também parte vai para os servidores da saúde e da educação. E por que o Fundo Constitucional está em risco? Porque parlamentares de outros estados estão questionando, nesse momento, recursos federais que são enviados ao Distrito Federal para esse reforço da segurança pública. Se a crítica é essa, se a segurança pública não é feita da forma adequada. E a crítica é exatamente em função dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E o governo federal fala, inclusive, no estudo de uma criação de uma Guarda Nacional que seria diretamente ligada ao governo federal e seria responsável pela segurança pública, pelo patrulhamento e policiamento aqui na região central de Brasília, na Praça dos Três Poderes, onde estou, e também por toda a esplanada dos ministérios, o que também tiraria a justificativa desses recursos repassados ao Distrito Federal e tira também a prerrogativa, o comando da Polícia Militar do Distrito Federal de ser responsável pelo policiamento e pela segurança dessa área. Então essas são as principais questões que vão ser debatidas daqui a pouco nesse almoço com a governadora em exercício Celina Leão e a bancada do Distrito Federal, né, que estão muito preocupados com essas questões, principalmente neste momento de questionamento de outros parlamentares de outros estados que estão de olho nesse recurso federal que vem para o DF. Fred. Cara, são 2 senadores aí de outro estado que tá brigando para tirar esse fundo constitucional. Já numa conversa informal com o presidente Lira, né? Ele não vê isso com bons olhos, até porque, Yuri, como você falou, tem gente que pensa que é só para a segurança pública. O fundo constitucional foi feito para a segurança pública. Mas para vocês, brasileiros, terem ideias, ou sei lá, de repente outros parlamentares, que hoje é terça-feira, dia de parlamentar está aqui, terem uma ideia, hoje 40% da folha de pagamento da saúde pública do Distrito Federal é feito com o Fundo Constitucional. Eu estou falando só da folha de pagamento, dentre outras coisas que é feito na saúde aqui do Distrito Federal, 40% é pago com o Fundo Constitucional. Se não existir ele, nós vamos entrar num caos. Nós vamos entrar num caos. Brasília Brasília acaba sem o Fundo Constitucional. Então essa discussão está rolando e, como você falou, graças a Deus, de forma unânime de todos os partidos, esquerda, direita, central, e a gente mostra aí que é essencial para a nossa cidade. Yuri, né? Muito obrigado, viu? Vamos continuar falando. Eu tenho, inclusive, notícia da expectativa, Yuri. Vamos trocar uma ideia já, uma fofoquinha aí. Uma fofoquinha aí. Uma expectativa do governador sair o mais rápido possível. Isso é uma fofoquinha, tá? Que pode acontecer até essa semana. Que pode acontecer. Vamos trocando ideia aqui.
Já eu gosto demais de conversar com o Yuri. É um cara por dentro aí de todo o Congresso. Meu irmão, um abraço grande para você. Muito obrigado pelas informações, tá certo?